Ok, já está gravando, então vamos iniciar aqui a nossa primeira sessão ao vivo. Ok? Ah, então, encontramos numa semana um pouquinho complicada, ok? Porque olhando assim para mim, eu ainda não tenho um viés claro, ok? Então, vou usar aqui o auxílio do gráfico semanal. Ok? Então, uma vez por semana nós podemos jogar aqui para o gráfico semanal, mas esse é um passo também opcional, que é por isso que eu não coloquei lá naquele nosso framework, né? Nosso passo a passo. Ok? Ah, então, olhando aqui para o semanal, ok? O que é que eu vejo? Então, não se preocupe, eu vou estar aqui a falar de algumas coisas, podem parecer um pouquinho avançadas, mas com as nossas aulas, nós vamos preenchendo essas lacunas, ok? Então, o que eu vou fazer agora tem a ver com o que nós vamos ver na aula de hoje, ok? Então, o que que eu vejo? Ontem nós falamos sobre o que que atrai o preço, ok? E hoje vamos falar de como é que nós vamos antecipar esses movimentos. Então, o que que eu vejo aqui neste tempo gráfico, ok? Então, eu vejo que o mercado pegou aqui uma liquidez externa, ok? Com este movimento aqui, ok? Então, olhar aqui para este último dealing range, né, ou faixa de negociação que ele criou, ok? Pegou aqui esta liquidez externa, ok? Então temos aqui o three bar swing, pegou aqui esta liquidez externa, ok? Então isto é uma liquidez externa, ok? Em forma aqui de sell side liquidity, ok? Então eles podem usar aqui esta sigla também, o SSL para o sell side liquidity, ok? Então, se ele pegou aqui esta externa, de seguida estaríamos aqui à espera de ver um movimento para uma liquidez interna, ok? Então, se olharmos aqui para estes topos, isto tem uma liquidez aqui de alta resistência, ok? Temos aqui topos ascendentes, ok? Este topo à direita está acima do topo aqui à esquerda, ok? Então, temos esta liquidez aqui de alta resistência, ok? Então, olhando aqui para esta faixa, depois dele ter pego aqui esta liquidez externa, ok? O próximo movimento seria até uma interna, ok? Então, isto também seria um breaker, ok? Nesta mesma área temos o breaker, ele agora encontra-se mesmo aqui no breaker, ok? Então, mas temos também este pequeno fair value gap, ok? Olhando aqui esta como a primeira, segunda, terceira vela. Então, a mínima desta vela e a máxima aqui da terceira vela tem uma pequena diferença aqui, ok? Ele deixa um pequeno espaço. Então, seria aqui um fair value gap, ou seja, a nossa liquidez interna em forma aqui de um SIB, ok? Então, eu disse também vamos diferenciar aqui estes fair value gaps, né? O de alta nós vamos chamar de BIC, né? Isto seria um BIC e este seria um SIB, ok? Então, esta pequena diferença. Então, agora como ele pegou aqui esta externa, que foi a última, eu acho que existe essa probabilidade de ele vir pegar aqui esta liquidez interna. Então, serei aqui à espera, né? Ver preços altos até mais ou menos esta área, ok? Então, voltando aqui ao gráfico diário, ok? Não precisa aqui dessas marcações, só queria dar aqui uma visão do gráfico semanal, ok? Então, isto é um passo opcional, ok? Então, eu acho que ele pode continuar aqui até esta área do Fair Value Gap, ok? Então não preciso disto. Então, voltando agora aqui ao gráfico diário, ok? Voltando aqui ao gráfico diário, o que é que eu vejo? Ok? Neste gráfico diário, neste movimento que ele teve aqui de alta, pegou esta liquidez aqui externa, ok? Acima aqui deste topo, pegou aqui esta liquidez externa, que é um buy side aqui, liquidity, ok? Então eu vou numerar aqui. Ele pegou aqui esta externa. Desta externa, ele fez aqui uma retração até uma interna. Então, quando nós falamos aqui sobre a liquidez interna, vamos encontrar aqui vários tipos, ok? A ideia é encontrar uma lacuna, ou seja, um fair value gap, aquelas áreas de ineficiência, certo? Então, vimos que o fair value gap, mostrei como é que nós vamos marcar e tudo mais. Só que teremos aqui um outro tipo também, ok? Que vocês podem considerar como liquidez interna, ok? Que são
os volume imbalance, ok? O que seria um volume imbalance? Volume imbalance seria aquela área em que o mercado não teve lá o corpo da vela, ok? Por exemplo, se deixou ali o pavio, ok? Temos uma área em que o mercado deixou apenas o pavio. Vocês podem considerar essa também como uma liquidez interna, ok? Então, ele depois de pegar aqui esta externa, fez aqui uma retração, aí tem um volume imbalance, que é esta área aqui, em que só tínhamos o pavio e não tínhamos o corpo da vela, ok? Esta área aqui, ok? Esta área. Então, tanto deste lado também não tinha aqui o corpo da vela, aqui também ele não fez a entrega completa com o corpo da vela, ok? Então, esta também seria uma área sensível, ok? Então, para quem não sabia, também aproveita e anotar, ok? Então, esta área aqui seria também uma área sensível. Vamos considerar isto também como uma liquidez interna, ok? Então, temos aqui este volume, já tenho aqui o template. Volume imbalance, ok? Então, volume imbalance. Então, uma área em que não tivemos ali o corpo da vela, ele só deixou o pavio, esta área, ok? Então, prestem bem atenção aqui. Ele só deixou mesmo o pavio, não tem aqui o corpo da vela, ok? Então, depois dele pegar aqui esta externa, ele voltou, ok? Com esta vela aqui de alta, voltou aqui este volume imbalance e puxou o preço para cima. Então, como é uma interna, ok? Então, eu vou marcar aqui IRL em forma aqui de um volume imbalance, ok? Então, deste volume imbalance, ele puxa o preço para aquilo que seria a próxima liquidez externa, ok? Então, a próxima liquidez externa para mim seria aqui neste ponto, ok? Aqui neste ponto temos aqui esta liquidez externa, que é um outro buy side liquidity. Então, eu estaria de olho nesta área. Então, esta área está exatamente naquela. Se eu voltar aqui ao semanal, ok? Voltar aqui ao semanal, vou anotar que é exatamente naquela área onde eu havia marcado aquele fair value gap, ok? Então, o mercado agora encontra-se no breaker, mas também tem este fair value gap, ok? Então, há uma probabilidade de vir até este ponto, ok? Então, deixa eu voltar aqui ao diário, ok? Então, estaria aqui à espera de ver este movimento deste volume imbalance, que seria uma interna, para esta externa, ok? Então, antes disso, ele fez aqui uma pequena retração, voltou aqui a este breaker, ok? Então, estas três velas aqui de alta, né, seriam um breaker. Vou marcar apenas a última aqui, ok? Este seria um breaker. Então, não se preocupe. Depois vamos ter aí as aulas, né? Vamos juntar aqui tudo, não se preocupe, ok? Então, eu só vou aproveitar essas sessões para já juntar todos os conceitos que nós vamos ver, ok? Então, a ideia aqui é tentar determinar qual vai ser a direção aqui da vela, por exemplo, a vela aqui do dia de hoje, ok? Então, vimos que no gráfico diário, o nosso primeiro passo vai ser identificar para que direção nós vamos ter aqui a vela. Então, neste cenário que eu desenhei, ok? Eu estaria aqui à espera de ver um viés de alta, ok? Um viés de alta aqui para o dólar, ok? Então, isto é que eu espero ver aqui para o dia de hoje, ok? Apesar de não estar tipo 100%, ok? Ah, certeza ainda, porque a forma como ele está a fazer aqui a entrega do preço ainda não me dá assim 100% de certeza, ok? Mas eu estaria mais inclinado aqui para um viés de alta, ok? Então, eu estaria aqui mais inclinado para um viés de alta. Então, já tenho aqui o viés do dólar, né? Então, eu não abri aqui o calendário econômico, seria o primeiro passo, porque nós já vimos que hoje, né, seria um dia de buscar aqui operações, né? Vimos isso ontem, ok? Mas podemos voltar aqui, deixa eu só abrir aqui Forex Factory. Vou fazer a captura da tela do calendário econômico, ok? Então, todos os passos nós vamos fazer aqui a captura da tela, ok? Então, temos aqui o calendário econômico, hoje temos o PPI. Na verdade, os eventos os resultados desses eventos não me interessam, ok? Eu só quero que ele tenha esses eventos, principalmente os da pastinha vermelha, ok? Para eu poder operar. Desde que não sejam o CPI, o NFP e o FOMC, ok? Os restantes, para mim, estão de bom tamanho, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora é a captura da tela, ok? Eu tenho aqui a captura da tela. Então, aqui no diário mental, ok? Neste diário mental. Vou usar aqui para colocar, ok? Então, deixa eu só ver aqui o seguinte, ok?
Então, vamos usar aqui este diário mental só para registrar aqui as nossas operações. Então, hoje nós estamos a 14, né? 14 de janeiro, ok? 14 de janeiro. Então, vou inserir aqui a imagem do calendário econômico, que vai ser aqui o nosso primeiro passo. Então, inserir aqui a imagem. Ok. Então, para cada um desses passos, nós vamos fazendo aqui a captura da tela e deixar tudo bem registrado, ok? Então, eu depois vou partilhar aqui o link desta planilha, ok? Então, mas primeiro que é mostrar, claro, como é que nós vamos preencher, etc, ok? Então, o segundo passo aqui seria determinar o viés diário, ok? Que eu já fiz, só preciso fazer aqui também a captura da tela. Então, eu vou fazer aqui a captura da tela de todos os passos, depois eu volto ali para a planilha para poder colocar todos eles, ok? Então, já tenho aqui. Então, vou deixar aqui de lado. Hoje é 14, 14 de janeiro de 2026, ok? Então, daily bias, ou viés aqui do dia, né? Seria para o DXY neste caso, né? O DXY seria de alta, ok? Então, estou aqui com o viés de alta para o DXY. Ok? Então, assim, tá bem claro. Então, para o DXY eu tenho aqui um viés de alta. Vou fazer aqui a captura da tela, ok? Então, é um viés de alta, mas para mim sem tanta confiança, assim, ok? Então, usei ele só o gráfico semanal para poder me auxiliar, porque olhando apenas para o diário, nesta mesma área, ele também encontra-se num outro breaker. Então, ele está entre dois breakers, ok? Então, normalmente, quando o mercado encontra-se entre dois breakers, ele costuma consolidar, ok? Então, é bem normal hoje também ele voltar aqui a este breaker, depois deste breaker puxar de novo para outro breaker. Então, por isso que eu não tenho, assim, ainda uma visão bem clara, ok? Mas estou mais inclinado para um viés de alta, ok? Então, eu vou já fiz aqui a captura da tela, se não me engano, ok? Mas vou fazer aqui de novo só para ficar já guardado. Então, agora eu vou passar aqui para os pares que eu quero negociar, né? O euro USD, o GBP USD, ok? Então, como eu tenho para o índice do dólar aqui um viés de alta, eu estaria aqui à espera de ver um viés de baixa, ok? Agora eu preciso também fazer aqui uma análise para ver se bate com esse viés de baixa que eu tenho, ok? Então, olhando aqui para o euro USD, ok? A última externa, né, que ele pegou neste movimento aqui foi neste ponto, ok? Pegou esta externa, voltou aqui a um ponto, né? Seria uma interna também. Então, ah, aproveitem também marcar aqui este outro cenário de liquidez interna, ok? Então, sempre que tiverem um cenário em que o mercado, ok? Prestem atenção aqui esta vela, ok? Eu não confio tanto nesses cenários, ok? São cenários opcionais, mas também consideramos aqui uma liquidez interna, ok? Então, isto o ICT chama de Redelivered Rebalance, ok? Então, o que que vai acontecer aqui neste cenário? Vamos ter aqui, vamos supor aqui a primeira vela. Normalmente o Fair Value Gap seria assim, teríamos a primeira vela, ok? Então, vou dar aqui o exemplo com velas de baixo, ok? Já a primeira vela, temos a segunda e temos aqui a terceira vela, ok? Normalmente um fair value gap seria assim, ok? Teremos aqui a mínima desta vela e a máxima aqui desta vela, ok? Este aqui seria o nosso fair value gap, aqui, ok? Este seria o nosso ciclo, ok? Só que neste cenário que é do Redeliver Rebalance, ok? O que que acontece? O mercado vai ter aqui um pavio, vamos supor aqui na primeira vela, ou em alguns casos pode estar aqui mesmo deste outro lado, ok? Então, este pavio vai cobrir por completo, ok? Vai cobrir aqui por completo
o corpo, ok? O corpo aqui desta segunda vela, ok? Então vamos supor que ela tem um pavio aqui também. Então ela vai cobrir aqui por completo o corpo desta vela. Então poderia ser também deste outro lado, ok? Poderia estar assim, ok? Poderia estar assim, ok? Então este pavio cobriu por completo aqui o corpo desta segunda vela, ok? Então nestes cenários, o que é que nós fazemos? Ok? O que é que nós fazemos aqui? Como este movimento cobriu por completo, ok? Então, ele fez aqui a entrega do preço para baixo, depois fez para cima, depois fez aqui um movimento para baixo. É como se este movimento aqui para baixo tivesse anulado o movimento aqui anterior, ok? É como se ele tivesse anulado aqui o movimento anterior. Então, ignoramos aqui este pavio, ok? Então, vamos ignorar aqui esta vela que formou este pavio que cobriu o corpo aqui dessa segunda vela. Então, eu teria que olhar aqui para uma outra vela, que estaria aqui à esquerda. Ok? Aqui à esquerda, ok? Então, neste cenário aqui, ok? Eu ignoro esta vela aqui por completo, ok? Ignoro esta vela por completo. Então, a minha primeira vela seria esta e a terceira vela seria esta. Então, se eu quisesse marcar aqui um Fair Value Gap, seria isto. Seria desta vela até esta vela aqui, ok? Teria este cenário. Isto aqui seria o meu SIB, ok? Ou o nome que o próprio ICT usa, redeliver, rebalance, ok? Red, reb, ok? Red, reb, ok? Então, redeliver, rebalance. Então, é como se este movimento tivesse anulado aqui este verbal gap. Então, se ele estivesse, vamos supor assim, mais ou menos assim, ok? Ou assim, ok? Então, a minha área seria esta, ok? Então, é só ignorar aqui esta vela. Então, é o mesmo que nós temos aqui neste cenário, ok? Então, esta vela aqui cobriu por completo o corpo aqui desta vela, ok? Então, eu ignoro aqui esta, vou ignorar aqui esta vela e vou pegar aqui esta, esta primeira vela aqui de baixa, vai ser a minha primeira vela, ok? Esta vai ser a minha segunda e esta vai ser a minha terceira. Então, eu teria aqui esta área aqui, ok? Teria aqui esta área, que seria o meu redeliver rebalance, ok? Então, vão anotando aí, ok? Que essas são coisas. Eu não tinha uma aula específica só para isso, ok? São coisas que eu vejo em tempo real, ok? Então, pre-deliver, rebalance. Essa aqui é a vantagem destas salas, né? Às vezes eu vou me recordando de algumas coisas. Então, tem aqui esta área. Então, depois de pegar aqui esta externa, ok? Com esta vela aqui, volta para esta área que é do re-deliver rebalance. Então, é como se tivéssemos aqui uma liquidez interna. Então, vamos considerar aqui uma liquidez interna, ok? Em forma aqui do re-deliver rebalance. Ok? Então, deste ponto, eu estaria agora à espera de ver o mercado a sair desta interna para pegar aqui esta externa, ok? Esta externa aqui, ok? Então, no gráfico aqui de 60, aliás, no gráfico diário, para mim, o viés seria de baixa para o euro USD, ok? Vamos tirar isto. Então, só para não atrapalhar aqui, só vou ofuscar aqui esta cor. Aqui também, como ele já pegou. Então, vou aproveitar aqui e enumerar também. Então, esta foi a primeira liquidez que ele pegou. Ok? Saiu de foi para o ponto 2, ok? Que esta é interna. Desta interna, o que ele quer venha pegar aqui esta externa, ok? Que seria o ponto 3, ok? Então, pegou a externa, voltou à interna, da interna, quer que ele venha pegar aqui esta externa, ok? Então, ele ainda não conseguiu pegar aqui este ponto. Então, estaria aqui à espera de ver este movimento aqui de baixa, ok? Para ver se ele consegue pegar aqui este ponto. Então, para hoje, né? Vamos colocar aqui a data. Hoje é 14 de janeiro de 2026. Então, o viés aqui para
O euro USD seria de baixo, ok? Então, eu tenho aqui o viés de alta para o índice do dólar e agora um viés de baixa aqui para o euro USD, ok? Então, copiar aqui. Então, depois eu vou colocar lá ah, esta, esta captura da tela que eu fiz, né? No meu template, ok? Então, ah, já peguei aqui o gráfico de 60 minutos, aliás, o gráfico diário, ok? Agora eu vou passar aqui para o gráfico de 60 minutos. O gráfico diário, eu só quero identificar para que direção vai esta vela. Se vai expandir para cima ou para baixo. Então, eu acho que ele vai expandir aqui para baixo. Então, vou colocar aqui também uma seitinha. Cadê a seitinha? Ok? Então, eu acho que ele vai expandir aqui para baixo. Não precisa necessariamente pegar este ponto hoje, ok? Então, eu só quero que ele tenha aqui uma expansão para baixo. Não precisa necessariamente pegar aqui este ponto hoje, ok? Então, o mesmo acontece ali com o índice do dólar. Ele não precisa pegar este ponto hoje, ok? Mas se acontecer, bom, aconteceu, ok? Agora, vou passar aqui para o gráfico. Opa, aqui, captura da tela. Vou passar aqui para o gráfico de 60 minutos. Então, já identifiquei o meu viés diário. Agora, quero pegar aqui o gráfico de 60 minutos. Então, isto não precisa aparecer, essa caixinha não precisa aparecer ali no gráfico de 60 minutos. Ok? Então, vou passar aqui para o gráfico agora de 60 minutos. Então, o que eu quero aqui neste gráfico de 60 minutos é identificar aqui qual vai ser o meu próximo alvo, ok? Qual vai ser o meu próximo alvo. Então, faço exatamente o mesmo que eu fiz ali no diário, ok? Então, esta vai ser a aula de hoje, não se preocupem, ok? Então, vamos ver aqui qual foi a última externa que ele pegou para saber qual vai ser aqui a próxima liquidez que ele vai ter que buscar neste cenário, ok? Então, ele pegou aqui esta externa, ok? Temos aqui o three bar swing, ok? Pegou aqui esta liquidez externa neste ponto aqui, ok? Pegou a liquidez externa aqui neste ponto, né? Voltou aqui ao ponto de origem, né? Isto porque ele não encontrou nenhum fair value gap, ok? Então, vamos voltar a este cenário na aula de hoje, ok? Então, pegou aqui a externa, neste ponto, liquidez externa, ok? Pegou a externa, era suposto voltar a uma interna, mas não tínhamos nenhuma interna, então voltou aqui ao ponto de origem, ok? Voltou aqui ao ponto de origem. Então, do ponto de origem, então, o ponto de origem é basicamente o ponto onde ele iniciou o movimento antes de capturar aqui a externa. Então, ele iniciou aqui, capturou a externa, aqui neste ponto, depois veio pegar aqui o ponto de origem, ok? Então, do ponto de origem, ele puxa o preço aqui para baixo, então acaba formando aqui um breaker, ok? Então, esta vela aqui de baixa que ele deixou nesta área seria aqui um breaker, ok? E ao mesmo tempo, notem que estes topos agora já são de alta resistência, porque ele tirou o topo e depois também pegou o fundo, ok? Por isso temos também um breaker aqui. Então, ele voltou aqui ao breaker. Então, deste breaker, eu já queria ver aqui um movimento para pegar a próxima liquidez, que seria externa. Então, ele saiu aqui de uma externa, era suposto ir a uma interna, não tinha interna, pegou o ponto de origem. Então, deste ponto de origem, nós já queremos ver aqui um movimento para vir pegar a próxima externa, que é o movimento, que é o ponto que eu tenho aqui. Ok? Então, para o dia de hoje, este ponto aqui é que seria o meu alvo, ok? Então, eu quero que o mercado venha pegar aqui esta liquidez externa, ok? Então, este que seria o meu dólar, ou drawn liquidity, ok? Então, vamos ver tudo isso, não se preocupem, ok? Então, este que seria aqui o meu alvo do dia. Então, esta liquidez externa, então, vou colocar aqui uma nota. O meu alvo, ok? O alvo para o dia de hoje seria a liquidez externa ou sell side liquidity, né? Só para saberem que é um fundo, ok? Então, sell side liquidity do dia. Então, vamos ver aqui a data, do dia 11 de janeiro.
Podem colocar aqui a hora também. Então, às 19 horas. Ok? 7 de janeiro, 11 de janeiro, 19 horas. Então, esta liquidez externa é que seria aqui o meu alvo para o dia de hoje. Ok? Então, fazer aqui a captura da tela. Ok? Agora, o próximo passo seria marcar a máxima e a mínima do dia anterior. Então, eu já tenho aqui a máxima do dia anterior, seria aqui neste ponto. Opa, PDH, ok? Então, PDH está para Previous Day High, ok? Que é a máxima do dia anterior, ok? E tenho aqui a mínima, que seria aqui neste ponto, ok? Tenho a mínima aqui neste ponto. Cadê? PDL, ok? Então, PDL seria Previous Day Low, ok? Ou a mínima aqui do dia anterior. Então, eu costumo marcar aqui estes dois pontos, ok? Para saber se o mercado vai conseguir pegar este alvo ou não. Então, se o mercado, por exemplo, eu expliquei isso ontem, se ele, por exemplo, pegasse aqui a máxima hoje, né? Pegasse aqui a máxima do dia anterior, então eu saberia que não haveria, assim, tipo, tanta chance dele conseguir pegar aqui o alvo que eu marquei para o dia de hoje, ok? Ele teria uma determinada dificuldade em alcançar aqui este ponto. Ok? Agora, falando aqui neste alvo do dia de hoje, se vocês forem reparar, este fundo, comparando com o fundo anterior, nós teremos aqui uma liquidez de alta resistência. Ok? Então, e ele também deixou aqui este fair value gap. Note que quando ele vem aqui, por que que ele não conseguiu sair do ponto de origem e diretamente pegar aqui esta liquidez externa? Porque o mercado havia deixado aqui esta liquidez de alta resistência, ok? Então, ele precisou fazer aqui esta pequena retração, né? Voltou aí ao breaker, ok? Veja essa pequena retração. Por quê? Porque o mercado não conseguiria pegar logo de primeira. Agora, se pegarmos este fundo que ele formou aqui e este fundo, o mercado já consegue passar por esta área com facilidade. Até podemos juntar tudo isso, ok? Agora já temos aqui uma liquidez de baixa resistência. Então, é o que estávamos aqui a falar ontem, ok? Então, já tenho aqui a máxima e mínima do dia anterior, acho que já fiz aqui a captura da tela, não, ok? Então, fiz aí a captura da tela. Então, a outra coisa que eu costumo fazer aqui no gráfico, no gráfico aqui de 60 minutos é a projeção aqui de 10, 20 a 30 pips. Para que servem esses movimentos? Eu faço isso quando eu quero acertar, por exemplo, a máxima ou a mínima da vela. Hoje, como estou aqui à espera de ver uma vela de baixa, né? Ou viagem aqui de baixa para o Euro USD, eu quero de preferência acertar, né, aquela mínima do dia, o ponto onde ele vai formar aquela mínima do dia. Então, como é que eu faço isso? Pego aqui, faço projeções de 10, 20 a 30 pips partindo da mínima do dia anterior. Neste caso, né? Como eu quero que ele pegue aqui a mínima do dia anterior, então seria aqui da mínima do dia anterior, ok? Fazer aqui a projeção dos 10 pips. Então, os 10 pips para mim não seriam suficientes. Por quê? Porque não me levam abaixo daquilo que é o meu alvo do dia. Então, agora eu vou fazer os 20 pips. Os 20 pips, vamos ver aqui até onde eles nos levam. Os 20 pips me levam até este ponto aqui. Então, os 20 pips já estariam abaixo daquilo que é o meu alvo. Então, para o dia de hoje, eu vou pegar apenas os 20 pips. Se os 20 pips não fossem suficientes, ainda estivessem aqui acima do meu alvo, eu pegaria 30 pips, ok? Então, assim como eu costumo fazer para acertar ali a máxima ou a mínima do dia. Então, nem sempre estaremos certos, ok? Há dias em que vamos marcar, por exemplo, 10 pips e ele pode passar, por exemplo, usar ali 20 pips, ok? Mas há dias em que estaremos 100%, ok? Vamos acertar ali a nossa máxima ou a mínima, ok? Com precisão, ok? Então, eu tenho aqui 20 pips. Esse aqui seria o meu alvo final, ok? Apesar de ter aqui este como alvo de dia, este aqui seria o meu alvo final para o dia de hoje, ok? Estes 20 pips. Então, costumo colocar aí. Se vocês voltarem aos meus vídeos de YouTube, vão notar que eu tenho às vezes uma linha que às vezes nem está bem visível, ok? Porque na verdade eu não queria partilhar isso com muita gente. Então, tinha uma linha
quase que invisível, né, que eu costumo colocar, né, o meu alvo final, ok? Então, muitas das vezes costuma estar abaixo daquilo que é o meu nível. Então, hoje vou deixar aqui um pouquinho visível, né? Então, não tem nenhum problema porque estou aqui já a passar toda a informação, ok? Então, tenho aqui 20 pips, ok? Então, eu estaria aqui à espera de ver um movimento que venha, ok? Pega aqui o alvo do dia, depois vem até este ponto, ok? Para formar aqui a mínima do dia. Então, ele aproveita a pegar aquela liquidez externa lá que nós marcamos no gráfico diário, ok? Então, saindo aqui deste ponto, já tenho aqui a captura da tela. Agora vou para o gráfico de 5 minutos. Opa, deixa eu voltar aqui ao 60. Não quero que esta mensagem apareça ali no gráfico aqui de 60 minutos. Aliás, no gráfico de 5 minutos até não vai aparecer, ok? Então vamos aqui ao gráfico de 5 minutos. Acho que até falei demais, ok? Então, vamos aqui para o gráfico de 5 minutos. Então, o que nós vamos fazer agora aqui no gráfico de 5 minutos é o seguinte. Nós queremos ver se esta killzone, né, de launch seria ideal para operar hoje ou não, ok? Então, isso vai depender do que aconteceu antes. Então, começamos aqui a olhar para esta janela das 15, ok? Das 15 até a meia-noite, ok? Então, normalmente eu costumo separar aqui, ok? Podemos olhar aqui das 15 até às 20, que é onde inicia aqui a Killzone da Ásia, ou a janela da Ásia, ok? Então, a mais importante, na verdade, é a janela da Ásia, ok? Então, depois das 15, ele teve aqui, para mim, foi uma expansão, ok? Então, apesar de eu estar aqui neste movimento um pouquinho meio que consolidado, ok? Ele teve uma expansão porque saiu aqui deste ponto e acabou fechando aqui neste ponto, ok? Então, das 15, eu vou colocar aqui da janela das 15. O ideal seria ver aqui uma acumulação, ok? Das 15 até as 20 horas aqui. Então, expandiu, ok? Expandiu nesta pequena janela e voltou a expandir aqui também nesta janela da Ásia, ok? Então, para mim também teve aqui uma expansão aqui nesta janela da Ásia, ok? Então, voltou aqui a expandir nesta janela de até a meia-noite aqui de Nova York, ok? Então, esta janela que vai nos dar aqui a resposta de qual vai ser a melhor janela para buscar as nossas oportunidades, ok? Então, vou fazer aqui a captura da tela. Então, como ele expandiu, vou colocar aqui uma nota, ok? Como tivemos uma expansão, o ideal seria operar ou buscar oportunidades na Eurozone de Nova York, ok? Então, hoje, o ideal seria buscar aqui por oportunidades naquele zone de Nova York, ok? Então, vou fazer aqui a captura da tela, ok? Então, agora já não preciso disto. Então, esse espaço é mesmo só para saber qual seria aqui a melhor kill zone, ok? Agora, se ele tivesse aqui numa acumulação, nós estaríamos aqui à procura de oportunidades nesta janela aqui de Londres, ok? Como isso não aconteceu, o ideal seria esperar pela janela de Nova York, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora é marcar a máxima e a mínima desta janela aqui da Ásia, ok? Então, ele teve aqui a máxima, né? O preço mais alto dentro aqui desta janela, que é das 20 até a meia-noite, ok? Então, esta seria aqui a janela da Ásia, eu vou marcar aqui. Esta seria a Ásia, ok? Então, eu vou marcar aqui esta máxima da Ásia, ok? Range High, ok? Então, a range High, que é a máxima aqui que ele teve na Ásia, e a mínima,
ok? A mínima aqui neste ponto que ele teve na Ásia. Então, normalmente, o que que acontece? O mercado costuma pegar a máxima e a mínima da Ásia, ok? São poucos casos mesmo em que ele vai pegar apenas um dos lados, ok? Então, por isso que eu costumo marcar aqui estes dois pontos. Posso estender aqui até, sei lá, até as 10, ok? Deixar aqui até as 10. Então, esta seria aqui a mínima da Ásia. Hum, Aqui está, mínima da Ásia, ok? Então, o que que pode acontecer aqui? Como nós temos este breaker ali do gráfico de 60 minutos, né? Se ele quiser, ele pode voltar mais uma vez aqui ao breaker. Não teria nenhum problema, ok? Ainda não invalida aqui a operação, ok? Então, tinha aqui o gráfico de 60 minutos, né? Então, vimos que nesta área temos o breaker. Então, se ele quiser, ele pode voltar aqui ao breaker, ok? Formar a máxima do dia, por exemplo, aqui nesta área e puxar aqui o preço para baixo, ok? Então, quando aqui o gráfico de 60 minutos. Então, como nós vimos, se ele quiser, pode voltar aqui a estar. Então, este é o breaker, só vou deixar aqui o breaker no gráfico aqui de 60 minutos. Ok? Então, ele pode vir formar, por exemplo, a máxima do dia mais ou menos aqui nesta área. Ok? Agora, não é obrigatório. Neste cenário não seria obrigatório, por quê? Porque ele já teve, ok? Ele já teve aqui uma reação ao breaker, ok? Então, deste breaker, se ele quiser, já pode puxar aqui o preço para baixo, ok? Mas também pode voltar ao breaker, ok? Então, isto é opcional. Se ele quiser, pode fazer. Se ele quiser, pode não fazer, ok? Então, não teria nenhum problema se ele voltasse ao breaker, ok? Então, tudo que eu preciso aqui é mesmo esta captura aqui da máxima da Ásia. Para mim já seria o suficiente. Então, se ele quiser voltar ao breaker, então eu acho que existe essa probabilidade dele voltar ao breaker, principalmente aqui nesse cenário em que se olharmos aqui, ele acabou deixando estes dois pontos aqui, esses topos relativamente iguais de baixa resistência, ok? Deixou esses pontos aqui de liquidez aqui de baixa resistência, ok? Então, eu acho que existe sim essa probabilidade dele voltar aqui ao breaker, pegar aqui esta liquidez, formar a máxima o dia depois, reverter, ok? Então, o ponto normalmente eu costumo usar no breaker, o meu favorito, ok? Costuma ser este como é um breaker aqui de baixa, né? Então, vamos ter também uma aula específica sobre o breaker, não se preocupem, ok? Então, como este é um breaker de baixa, o meu ponto favorito costuma ser o fechamento da vela de baixa, ok? Então, o fechamento da vela de baixa seria aqui, esta vela de baixa que seria o breaker, ok? Então, o fechamento nós temos aqui desta vela de baixa mesmo, ok? Então, este costuma ser o meu ponto favorito, mas a mínima também é um ponto sensível. Então, ele já reagiu aqui à mínima, ok? Então, na verdade, até já foi quase o fechamento. Não chegou exatamente no fechamento, né? Mas foi quase ali o fechamento. Puxou aqui o preço para baixo. Então, ainda pode voltar se ele quiser aqui a esta área, né? Então, eu gostaria, né, que isso acontecesse, na verdade. Que ele voltasse mais uma vez ali ao breaker, né? De preferência, onde nós temos ali o fechamento. Pegar aqui esta liquidez aqui de baixa resistência, ou esse Chico Raiz, né? Que ele acabou deixando, ok? Formar ali a máxima do dia, só depois disso puxar aqui o preço para baixo, ok? Então, como ele teve aqui uma expansão na Ásia, ok? Como ele teve aqui uma expansão na Ásia, é bem provável que esta aqui, o zona aqui, que é a de Londres, ok? Bem provável que nesta aqui, o zona aqui de Londres, ele entre numa consolidação, ok? Então, seria a nossa fase de acumulação. Então, estaríamos à espera de ver a manipulação e a distribuição na Kill Zone de Nova York, ok? Então, aqui temos Londres, ok? Que seria das duas, ok? Das duas às 5, ok? Esta seria aqui a nossa janela de Londres, ok? Se ele tivesse acumulado, é que nós estaremos à espera de ver a nossa oportunidade. Mas, como ele expandiu, eu agora quero ver de preferência uma acumulação, ok? Então, ele pode acumular nesta janela e depois manipular na janela que vem a seguir, que seria de Nova York, ok? Então, a janela de Nova York seria das 7, ok? Das 7 até as 10, ok?
Então, é nesta janela onde nós vamos buscar aqui as oportunidades hoje, ok? Então, temos aqui esta janela de Nova York, ok? Então, nós estaremos focados aqui nesta janela. Agora, só estamos aqui mesmo a fazer análise, ok? Então, fechar aqui. Então, é bem provável que ele entre aqui numa consolidação, porque ele teve uma expansão na Ásia, então pode consolidar aqui e depois manipular aqui naquele zone de Nova York. Então, se eu vou puxar aqui, manipular, pode vir aqui ao breaker, do breaker já puxar ali o preço para aquilo que é o nosso alvo. Ok? Então, esta linha vermelha é aquela do gráfico diário, esta é a linha que nós marcamos ali no gráfico de 60 minutos. Ok? Então, o que é que falta aqui? O preço de abertura, ok? Só marquei a máxima e a mínima da Ásia. Agora falta o mais importante, que é o preço de abertura. Então, como nós estaremos aqui à procura de vendas, de preferência queremos as vendas acima deste preço aqui de abertura, ok? Então, preço aqui de abertura da meia-noite aqui de Nova York, ok? Então, tenho MOPX, que está para Midnight Opening Price, ok? Então, preço de abertura da meia-noite aqui de Nova York, ok? Então, eu costumo estender aqui este preço até o meio-dia, ok? Então, meio-dia, ou se quiserem, também podem estender até as 15 horas aqui de Nova York, ok? Então, nosso verdadeiro dia de negociação aqui para este mercado vai até as 15, ok? Vai até as 15. Ok? Por isso que depois das 15 nós já queremos ver uma fase de acumulação, ok? Já queremos ver aqui o mercado a consolidar. Então, por isso que eu costumo olhar para o intervalo das 15 até a meia-noite, porque normalmente é aquele período morto, ok? Então, o mercado, depois das 15 ele entra naquele período morto, ok? Então, nosso verdadeiro dia aqui de negociação é da meia-noite, ok? Então, vou marcar aqui o true day. Seria aqui da meia-noite. Aumentar aqui o tamanho, né? Então, esse seria o nosso true day open, ok? Com a nossa abertura, né, do dia. A verdadeira aqui abertura do dia seria aqui a meia-noite de Nova York. E o nosso dia encerra exatamente 15 horas aqui de Nova York. Então, se por acaso eu tiver aqui uma operação aberta e ele não conseguir atingir aquilo que é o meu alvo do dia até às 15. Normalmente eu costumo fechar a minha operação exatamente aqui neste horário, ok? Não costumo deixar aqui aberto, ok? Das vezes que eu fiz isso me dei mal. Então, true day close, ok? Então temos aqui a verdadeira abertura do dia e o fechamento, que seria aqui, ok? Então essas são as nossas 24 horas aqui para este mercado, ok? Essas são as nossas 24 horas aqui para este mercado. Então, dentro destas nossas 24 horas, vamos encontrar aqui o zone de Londres, aqui o zone de Nova York, depois vamos ter aqui também o fechamento de Londres. Então, no fechamento de Londres é onde nós estaríamos aqui à espera de ver o mercado alcançar aquilo que é o nosso objetivo, ok? Então, aqui é das 10 às 12, ok? Das 10 às 12. Então, é nesta janela onde normalmente eu estaria à espera de ver o mercado alcançar este meu objetivo aqui, ok? Então, tem uma janela aqui para tudo, ok? Então, por enquanto, como ele expandiu na Ásia, bem provável que o mercado entre aqui numa acumulação. Então, se nós ficássemos aqui no mercado, estaríamos apenas a perder o nosso tempo, ok? Então, ele pode acumular aqui na Ásia, em Londres, e a oportunidade, né, pode surgir aqui em Nova York, ok? Então, de preferência, queremos uma oportunidade acima aqui deste preço de abertura da meia-noite, ok? Então, queremos aproveitar, como eu disse, aquele momento em que o mercado está ali a formar aquela máxima do dia, ok? Para podermos aproveitar a expansão, ou seja, a distribuição, né? Que é o movimento que vai formar ali a mínima do dia, ok? Então, por enquanto, nós temos isto. Vou fazer aqui a captura da tela, ok? Então, agora eu não tenho mais nada a fazer.
por enquanto, não temos mais nada aqui a fazer, ok? Então, eu vou pegar aqui a captura da tela que nós fizemos, né? Então, eu só coloquei aqui o calendário econômico, hoje é dia 14, né? Coloquei aqui o calendário econômico, vou colocar aqui agora o viés do dólar. Onde que fica um download? Então, tem aqui o viés do dólar, acho que fiz duas capturas de tela. Então, seria esta, ok? Então, já coloquei aqui a captura da tela do dólar, ok? Viés de alta. Temos aqui do euro USD, ok? Então, eu acabei pegando só o euro USD, mas poderíamos pegar também o GBP USD, não tem nenhum problema. Então, tem aqui, ah, está o euro USD, acho que é este. Acho que eu fiz várias capturas de tela que vão me atrapalhar, ok? Então temos aqui o Euro USD, que é, estou aqui com viés de baixa, né? Que seria o contrário ao que eu tenho ali para o índice do dólar, ok? Temos aqui agora o gráfico de 60 minutos, que é o alvo do dia, que é 60 minutos, acho que seria este, ok? Seria este aqui. Ok? Então temos aqui o alvo do dia, que seria esta liquidez externa, ou sell side liquidity aqui do dia 11 de janeiro. Então, depois disso, temos aqui a marcação da máxima e mínima do dia. Ok? Máxima e mínima do dia anterior. E esta projeção, né, dos 10, 20 a 30 pips, que vão servir ali para acertar a máxima ou a mínima do dia. Ok? Então, aqui. Ok. E temos este intervalo, né, que é das 15 até a meia-noite de Nova York, para saber qual vai ser a melhor kill zone. Então, vou dizer esta. Então, depois disso, temos aqui a marcação da máxima e mínima da Ásia e o preço de abertura, da meia-noite. Ser esta, ou este último screenshot. Ok? Então, já temos tudo aqui. Agora o que falta é o MSS, né, ou a quebra ali de estrutura, ok? De preferência no nível-chave ali do gráfico de 60 minutos. Então, esse nível-chave aí do gráfico de 60 minutos, para mim, seria o breaker, ok? Mas não há necessidade de ele chegar no breaker, como eu disse. Se ele quiser, neste ponto mesmo, como ele já pegou aqui a máxima da Ásia, ok? Se ele quiser, já poderia causaria quebra, né? Só não estaria confiante aqui nesta killzone, né? Porque ele expandiu na Ásia, então de preferência quero que isso aconteça aqui em Nova York, ok? Então vamos ver como é que estará o price action até esta killzone aqui de Nova York, ok? Então é onde eu estaria aqui à espera de ver este toque, né? Este breaker do gráfico de 60 minutos. Então eu quero ver algo mais ou menos assim, ok? Uma acumulação aqui nesta kill zone, ok? O gelo vem, consegue tocar aqui o breaker, né? Tirando aqui os Chico Highs, né? Que ele acabou deixando aqui nesta área, ok? Pega aqui esse Chico Highs, depois causa aqui a quebra de estrutura, de preferência acima aqui deste preço de abertura. Então causou quebra de estrutura, volta ali ao Fair Value Gap, tirei aqui a minha operação, temos aqui a liquidez de alta resistência, que é onde eu estaria aqui a posicionar o meu stop, à espera de ver aqui este movimento, ok? Ok? Vou vir pegar aqui uh, esta liquidez aqui externa, ok? Ok? Esta liquidez externa que é o alvo ali do dia, ok? Então depois de pegar o alvo do dia, ele pode vir aqui até este aquela projeção dos 20 pips, formar a mínima do dia e encerrar aqui o dia, ok? Então, depois das 15, já quero ver aqui uma consolidação. Então, seria mais ou menos isto, ok? Agora, eu estaria à espera de ver isto aqui acontecer, de preferência dentro aqui desta janela do fechamento aqui
de Londres, ok? Esta janela aqui, que é o do fechamento aqui de Londres. Então, esta seria a janela em que nós estaríamos à espera de ver aqui o mercado alcançar aquilo que é o nosso alvo, ok? Então, alcançou aqui o nosso alvo, pois pode entrar já numa consolidação. Então, que é aquela consolidação que vai até, de preferência, até a meia-noite ali de Nova York, ok? Então, é mais ou menos isso. Então, estou aqui à espera de ver uma acumulação, a manipulação e a distribuição. A distribuição, como nós vimos, é um movimento na direção daquele nosso viés diário, ok? Então, estaria à espera de ver um movimento mais ou menos assim. Ok? Então é isto que eu faço diariamente, ok? Então hoje só nós estaremos aqui atentos a esta killzone de Londres, né? Porque para mim ele acabou expandindo aqui na Ásia, ok? Então podemos aqui aproveitar, só para termos aqui a classificação também deste trade, para saber qual é a classe, né? Então vamos respondendo aqui estas questões, ok? Então temos aqui, estamos aqui a olhar para o euro USD, vou aumentar aqui o tamanho. Então, temos uma notícia que sim, de alto impacto hoje, de alto e médio impacto, na verdade, para o dia de hoje. Temos o viés diário aqui para o dólar, que é de alta. Ah, tenho assim, tipo, muita certeza, né? Como eu disse, né? Sim, é um sim com dúvida, né? Estou mais inclinado aqui para o viés de alta. Então, o viés aqui do Euro USD é de baixa, então está bem alinhado com aquilo que é o viés do índice do dólar, ok? O alvo do dia, né, é uma liquidez externa, né? Ali do dia 11 que nós vimos, ok? Mas essa parte aqui também é opcional, se eu quisesse até poderia remover, não vai mudar nada aqui, na verdade, na classificação. Então, o meu alvo, né, do dia, que é do gráfico de 60 minutos, está bem claro, né? Então, a máxima e a mínima do dia também já marcamos, né? Não tem nenhum nível institucional. Isso eu vou explicar, né, nas próximas aulas. Hoje não houve necessidade disso acontecer, ok? Mas, normalmente, né, quando nós temos um nível institucional próximo à máxima ou à mínima do dia anterior, eu costumo fazer uma projeção de até 40 pips. Por isso que aqui aparece 10, 20, 30, 40 pips. Hoje fizemos uma projeção de 20 pips, ok? Que é o que nos levaria abaixo daquilo que é o nosso alvo. Então, esta projeção está alinhada com aquilo que é o nosso alvo, exatamente, nos leva ali abaixo do nosso alvo. E no intervalo das 15 até a meia-noite, ele, para mim, não esteve numa acumulação. Então, o ideal, ele já diz logo aqui, o ideal seria aqui o zone de Nova York. Então, marcamos a faixa ali da Ásia, a máxima e a mínima da Ásia, marcamos ali o preço de abertura. Então, queremos o Judas até ao nosso nível. Então, isto ainda não aconteceu, ok? Por enquanto ainda não aconteceu, ok? Mas, como ele já reagiu ao breaker, ok? Então, é bem provável que ele não precise chegar no breaker, ok? Não precise voltar lá ao breaker, mas eu queria que isso acontecesse. Então, por enquanto, isso ainda não aconteceu, então eu vou respondendo aqui não, ok? Então, não. Então, ele vai classificar aqui como um C por enquanto, ok? Ainda não tenho aqui o MSS confirmado, ok? Também ainda não tenho aqui, não tenho como saber qual foi o tipo de MSS, então também não saberia aqui qual seria a entrada. As vendas, de preferência, queremos acima do preço de abertura, então, por enquanto, vou deixando aqui esta parte em aberto. Então, queremos respeitar aqui aquele horário das 15, ok? Que é o nosso verdadeiro dia de negociação, ok? Então, isto para falar aqui de um stop de tempo. Se por acaso a operação não atingir o meu alvo dentro desta janela, eu pretendo respeitar, ok? Ou seja, fechar ali a minha operação dentro daquele intervalo, que é da meia-noite até as 15 horas de Nova York, ok? Então, por enquanto, vamos deixando assim, né? Então, depois vamos responder isto quando chegarmos ali em Nova York, ok? Então, aí já saberemos qual vai ser aqui a classificação. Depois tem aquela questão do risco e retorno da operação, né? Só colocar aqui o número de pips para saber se estará aqui acima daquilo que são. Então, o mínimo, né? Como eu disse para mim, costuma ser de 2 para 1, ok? Então, nesta área onde eu vou preenchendo aqui, ok? Para saber qual seria o risco e retorno, se seria ideal entrar nessa operação ou não, ok? Então, por enquanto. Vamos deixando assim e continuamos na Zone de Nova York. Agora tem aqui uma outra parte que seria a parte mental, ok? Então o que que eu costumo fazer aqui?
Vamos colocar aqui a data, hoje é 14 de janeiro, ok? A hora do início do trade eu ainda não tenho, ok? Mas estamos aqui a olhar para o euro e o USD, ok? Então, eu só vou responder aqui estas questões, ok? Então, esta parte também é importante, ok? Nós ignoramos, mas é também muito importante. Então, se eu tiver aqui dois pontos em que eu vou responder não, ok? Então, se eu responder duas ou mais vezes, então, posso considerar aqui reduzir o risco da minha operação ou esperar um pouco antes de operar, né? Ou fazer uma breve pausa. Então, de preferência, né? Fechar o gráfico, porque significa que eu não estou com energia suficiente para estar aí no mercado, ok? Então, quais são essas questões que eu costumo responder? Então, tem aqui três, ok? Vamos ter aqui três momentos, né? Tem antes do trade, então tem aqui questões que nós vamos responder antes do trade, então vamos responder essas agora, ok? Então, tem aqui, acordei, a sentir-me descansado hoje, sim, ok? A minha mente está calma e focada, sem pressa ou distrações, sim, ok? Sinto que estou a conseguir, ou que consigo pensar aqui com clareza neste momento, sim, ok? Então, sinto-me emocionalmente tranquilo em relação aos últimos trades, na verdade, vamos colocar aqui porque a última semana nem tivemos quase nada, ok? Então, tem aqui sim. Então, tenho um plano claro para hoje e sei o que é que eu estou à espera do mercado. Então, esta parte do plano é o que nós temos aqui, ok? O que nós fomos preenchendo. Então, eu tenho sim um plano claro para o dia de hoje, ok? Então, vamos colocar aqui sim. Se eu não tivesse um plano claro, por mais que seja apenas um não, ok? Eu só tirei aqui um não. Não seria aconselhável avançar, ok? Com os próximos passos, ok? Agora, temos um outro ponto aqui também, antes do trade, né? Esta questão que é da meta do dia, ok? Esta parte também é muito importante. Alguns enviaram-me aqui, eu perguntei, né, antes de entrarem aqui para o grupo, qual era a maior dificuldade. Alguns tinham dificuldades técnicas, algumas psicológicas, por exemplo. Ah, por exemplo, uma dificuldade psicológica seria fechar, por exemplo, o trade antes de atingir o objetivo, ok? Então, minha meta do dia poderia ser o seguinte: deixar o trade aberto até alcançar, ok? Alcançar o alvo, ok? Então, ou o stop, ok? Então, eu pretendo ficar aqui na operação. Só vou sair desta operação se ele pegar aqui o meu take profit ou o stop loss. Então eu já vou treinando, ok? Então notem como é que vem que essa questão. Então, meta do dia de hoje. O que que tornaria o meu dia um sucesso, mesmo que eu termine no prejuízo? Ok? Então, esta poderia ser aqui a minha meta. Então, por mais que eu saia aqui desta operação com um prejuízo, se eu conseguir deixar ela em aberto até ela tocar o meu stop loss ou o meu take profit, eu já teria sucesso no dia de hoje. Então, eu não fico só preso àquela ideia de pegou o meu stop, então o meu dia já estaria estragado. Não. Então, se ele pegou o meu stop, o que normalmente não costuma acontecer, por exemplo, vamos supor, existem pessoas que não conseguem deixar ali a operação aberta, nem para tocar o stop, nem para tocar o take, ok? Então, isto já seria um ponto positivo. Agora, quando nós definimos uma meta, por exemplo, não seria apenas no dia de hoje que eu haveria de dominar isso. Então, se eu quero realmente dominar, deixar aqui as minhas operações abertas até tocarem o take profit ou o stop loss, esta seria a minha meta até eu conseguir dominar isso, ok? Até virar um hábito, ok? Então, eu não teria uma meta hoje, depois amanhã pegar aqui uma outra meta. Não, ok? Não seria assim, ok? Então, para mim, a meta seria abrir apenas um trade, ok? Não importa se esse trade vai pegar o stop ou o take, ok? Esta é a minha meta. Abrir apenas um trade. Então, eu vou pegar aqui esta meta até o final, por exemplo, aqui, ó, até o final do mês de janeiro, ok? Só para dar aqui exemplo. Então, esta seria a meta. Abrir apenas um trade, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui para cumprir esta meta?
ok? Então aqui já vamos colocando quais são as técnicas que nós pretendemos seguir, ok? Para conseguir, né, alcançar aqui este objetivo, ok? Então, vamos colocar aqui, depois de será, ok? Ou depois de entrar num trade e atingir a meta, ok? A meta ou atingir o take profit ou o stop loss, ok? Eu vou fechar o gráfico, ok? Ou fazer o log out da minha conta na plataforma, ok? Então, assim, essa é a técnica que eu vou usar, ok? Fechar o gráfico ou fazer o logout ali da minha conta, né? Opa, minha conta, né? Na plataforma ali de negociação, ok? Então, esta é a técnica que eu pretendo usar. Pode não funcionar, né? Então, eu vou ajustando, ok? Por exemplo, se hoje eu não conseguir atingir aqui esta minha meta do dia, eu vou ajustar. Se esta técnica não funcionou, eu vou tentar usar aqui uma outra técnica. Mas eu quero, ok? Dominar aqui, abrir apenas um trade por dia. Na verdade, até já é um hábito para mim, ok? Então, se eu não estou aqui a conseguir pensar numa outra meta, qual é que seria? Não. Então, fico com essa mesmo, ok? Então, ficar aqui esta, abrir apenas um trade, ok? Mas para alguns poderia ser posicionar os stops apenas em pontos de liquidez de alta resistência, ok? Então, se por acaso o mercado deixar pontos de liquidez de baixa resistência, eu sei que não vou posicionar o stop nesses pontos. Então, essa poderia também ser uma meta, ok? Então as metas são pessoais, não vamos, tipo, não vamos todos aqui ter as mesmas metas. Cada um sabe o que pretende dominar, ok? Então, depois disso, ok? Então, isto tudo é antes do trade. Depois, aqui durante o trade, nós teremos aqui algumas questões também, né? Se eu estou a seguir aqui o plano, eu respondo sim ou não. Como é que eu me sinto com o trade aberto? O que é que eu estou a fazer bem até agora? Então, eu vou sempre que eu estiver aqui a fazer algo correto, por exemplo, posicionei o stop em um ponto de liquidez de alta resistência, eu vou registrar. Movi o stop para um outro ponto de liquidez de alta resistência, eu vou registrar, ok? Então, cada vez que eu estiver aqui a fazer algo de positivo, ok? No mercado, por exemplo, houve um momento em que deu-me uma vontade de mexer ali o stop, ou seja, aumentar o risco. Então, mas eu consegui, me manter forte, então eu vou registrar. Consegui me manter forte, não movi o stop para aumentar o risco, blá blá blá. Agora, vamos supor que no meio do trade eu começo a me sentir um pouquinho desconfortável, ok? A operação, por exemplo, entra ali numa consolidação, ou parece que já está quase ali a tocar o stop. Então, esses momentos às vezes costumam acelerar aí o nosso coração. Então, vamos preenchendo aqui esta parte, ok? Por que é que eu estou desconfortável? Do que é que está aí a causar esse desconforto? Se mudou algo no mercado ou é apenas ansiedade? Porque às vezes não mudou nada no mercado, é apenas mesmo ansiedade, ok? Então, isso aconteceu, acho que no dia 8, né? Acho que eu estive aqui com o Nelson. Então, no dia 8 eu acabei registrando aqui, ok? Uma parte que acho que eu dizia por causa da consolidação, né? Fiquei assim um pouquinho desconfortável, mas depois analisando o gráfico vimos que não mudou nada, então o ideal, e realmente não mudou nada. Depois daquilo o mercado continuou em queda, apesar de não ter atingido o nosso objetivo naquele dia, ok? Então o mercado depois entrou ali em queda. Então, vamos responder aqui se o setup ainda faz sentido, ok? Se não fizer sentido, aí faz sentido já encerrar essa operação, ok? Então, o que que eu diria que é a mim mesmo se visto isso de fora, ok? Então, vamos respondendo isso. Então, isso vai evitar aqui vários giros aí no mercado, ok? Agora, depois de encerrar aí a operação, ok? Já temos aqui um outro momento, né? Depois do trade. Qual foi o resultado? Se eu segui o plano até o fim? Qual foi a classificação aí desse trade? Se eu cumprir a meta, então essa meta é aquela que eu defini aqui, né? Esta meta aqui. Então, se eu cumprir aqui esta meta, ok?
cumpri a meta, o que que eu senti, né? Então, esta aqui já é a parte como é que eu fui gerindo, né, as minhas emoções, né? Se isso funcionou ou não, qual foi a consequência ou o custo, né, ou o benefício dessa minha reação. Se, por exemplo, eu movi o stop para aumentar ali o risco e de repente o mercado pegou aquele meu stop. Então eu vou responder aqui, qual foi o custo disso, ok? Então, eu depois de uma semana, né, ou mensalmente, nós podemos olhar aqui para esta planilha e vamos vendo quais foram os nossos padrões, o que que nós fizemos naquelas operações em que tivemos sucesso, o que que nós tivemos naquelas operações em que fracassamos. Então, o sucesso aqui, o que que seria? Seria seguir o plano até o fim, ok? O fracasso seria não conseguir seguir o nosso plano até o fim, ok? Então, nós vamos, não é exatamente tipo a operação saiu no positivo ou no negativo, não, ok? Seguir o nosso plano até o fim. Então, teremos aqui alguns dias em que vamos seguir o plano e a operação vai pegar mesmo assim o nosso stop, ok? Então, o fracasso seria, no meio da operação, eu decidir, ok, entrei na operação arriscando 2%, mas porque vi o mercado quase a pegar o meu stop, eu decidi aumentar o risco para quase 5%, ok? Então, aí eu já fracassei, não segui o meu plano até o fim. Por mais que eu faça o seguinte, movi o stop no meio da operação, só que depois devolvi ali o stop para o mesmo ponto. Eu aí já não segui o plano até o fim, ok? Eu já mexi nessa operação. Então, a resposta aqui temos que ser mesmo honestos, ok? Então a resposta seria não, não consegui seguir o plano até o fim, ok? Então eu só preciso aqui atualizar esta forma, porque a fórmula anterior que eu tinha aqui para o score diário, eu acho que não estava muito boa, ok? Por isso que aparece aqui eh, com este div zero, ok? Então eu só preciso aqui atualizar a fórmula. Então nós teremos aqui um score. Se nós seguirmos o plano até o fim, ok? Ele vai aparecer aqui com o score, né? 100%. Isso já seria quem conseguir mesmo fechar 100%. Eu ainda não consegui, para ser sincero, fechar tipo um mês inteiro com 100%. Há dias em que tenho aí uma pequena recaída, ok? Então, vamos ter aqui o nosso score. Quem conseguir fechar com 100, tá de parabéns, ok? Então, ele aqui depois vai dar uma mensagem, né? Para cada score que nós vamos ter, por exemplo, 100%, ele vai dar aqui uma mensagem só motivacional, blá blá blá, ok? Então, por exemplo, aqui aparecem parabéns, estás a seguir o plano como um campeão, blá 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 blá, ok? Então, ou quando estivermos ali entre os 70% e os 80%, também ele vai dar aqui bom trabalho, estás no caminho certo, tenta manter o foco, blá blá blá, ok? Então, só preciso mesmo atualizar aqui a fórmula, ok? Então, eu vou juntar aqui, não só, antes ele só seguia esta parte do plano, então eu quero juntar aqui esta meta também, ok? Então, eu quero que a fórmula também consiga pegar aqui tanto o plano assim como a meta do dia, ok? Então, pessoal, por enquanto é isso. Voltamos na Killzone aí de Nova York, ok? Então depois mando aí esta gravação para quem quiser ir ver antes, né? Antes da Killzone aí de Nova York, só para saber o que é que nós estamos aqui à espera, ok? Ficou alguma dúvida? Podem tirar aí os microfones. Ficou alguma dúvida? Certo. Ok? Acho que não há nenhuma dúvida, mas em Opa, relação, né? bom dia, Alfredo, tudo Oi, bem? oi, Tiago. Tem alguma dúvida? A minha dúvida é o seguinte: lá Uhum. no início da aula você estava mostrando sobre olhar o gráfico diário para decidir o viés do mercado para onde que ele tende a ir naquele determinado dia, para depois Isso, montar o operacional, né? isso. Tá. Mas, por exemplo, no GBP-USD, eu estava dando uma olhada nele ali no diário, Uhum. ele parece que ele tem um ponto de liquidez tanto em cima como também embaixo. É isso aí que eu fiquei em dúvida se realmente ele vai para cima, se vai para baixo, dentro Ok, do que você ensinou. ok. Então, deixa eu pegar aqui o GBP USD. Hoje eu não fiz isso, mas vou pegar aqui GBP USD. Ok. Então, olhando, vamos olhar aqui apenas para o diário, ok? Olhando o diário, isso. Isso. Então, veja o que que eu tenho aqui no diário. Vamos pegar só a aula que nós tivemos ontem, ok? Este ponto, nós vimos que temos aqui uma liquidez de alta resistência, certo?
Ele pegou Ok, aqui o topo e depois pegou também o fundo. Temos aqui uma liquidez de alta resistência. Ok? Fica liquidez aqui de alta resistência. Então, ele teve este movimento aqui para baixo que pegou esta liquidez externa. Ok? Então, pegou aqui a externa. Vou marcar isto como ponto um. Então, isto seria sell side. Cadê aqui? Sell side liquidity. Vou usar aqui SSL. Liquidez externa em forma de sell side liquidity. Ok? Seria o ponto um. Depois dele pegar aqui esta liquidez externa, ele voltou aqui a uma liquidez interna, que é este Fair Value Gap aqui. Ok? Voltou aqui a este SIB. Ok? Então, uma liquidez interna aqui em forma de um SIB. Seria o ponto 2. Ok? Ponto 2. Pegou este SIB. Então, deste SIB, o ideal seria ir buscar aqui uma outra liquidez externa, que é o que eu tenho mais ou menos aqui neste ponto. Ok? Tenho aqui mais ou menos neste ponto. Então, olhando apenas aqui o diário para o GBP USD, eu estaria ainda com viés de baixa, ok? Porque ele agora está neste SIB. Este é um ponto de liquidez de alta resistência, ok? Então, antes precisaria aqui, como nós falamos ontem, de uma retração, né? Antes de pegar aqui este ponto, ok? Então, eu estaria aqui à espera. O viés aqui seria o mesmo, o de baixa, ok? Para o GBP USD, ok. ok? Obrigado, Então, vai obrigado. perceber com a aula que nós vamos ter aí hoje, ok? Porque nós vamos falar aqui dessas transições de liquidez externa para interna, interna para externa, ok? Então vai ficar um pouquinho mais claro, ok? Ok, obrigado, Mas é obrigado. exatamente isso. Eu viajo aqui para o GBP USD também seria de baixa se eu estivesse aqui a analisar desta forma, ok? Então, estaria alinhado com aquilo que eu tenho aqui para o índice do dólar, ok? Então, mais alguma dúvida? Bom dia, Alfredo. Eu tenho Bom várias dia, dúvidas. bom dia. Como Ahm, diz? eu tenho várias dúvidas, não? E provavelmente alguns deles relacionados com, enfim, alguma dificuldade ainda não passamos por esse tema. Um deles tem a ver com o breaker, Ok. ahm, outro deles tem a ver com considerar aquele fair value gap nas, nos, aquele fair value gap mais estranho entre dois values naquelas zonas, Aqui naquelas zonas mais curtinhas. há um que eu marquei, espera aí, foi no euro, né? Mas eu tenho um outro aqui, ok? Tenho um outro aqui, um outro cenário. Então, o que que acontece naquele outro Fairway Gap? Deixa eu só remover aqui. Deixa eu remover aqui estas velas, ok? Então, teremos aqui este cenário, ok? Então, o normal seria pegar aqui para um Fair Value Gap. Seria assim. Temos esta primeira vela, temos a segunda, temos a terceira, certo? Então, eu pego Uhum, aqui a mínima, ok? A mínima desta primeira vela e a máxima desta terceira vela. Então, seria isto, ok? certo, Seria apenas. certo, Então, eu teria aqui este Fair Value Gap. Aqui eu tenho um outro, ok? certo, Eu tenho um outro. Seria. Deixa eu só subir isto, ok? Seria pegar aqui da mínima desta vela e a máxima aqui desta terceira vela, ok? Então teríamos aqui também um outro Farrelly Gap, ok? Só que certo. nesta área aqui também temos um, ok? Nesta área temos um. Pode não estar visível. Então, como é que nós vemos isto? Esta vela, ok? Então, esta vela aqui. Deixa eu aumentar aqui o som mesmo, ok? Fazer assim. Ok? Então, a primeira vela aqui de baixa, ok? Deixa eu remover esses fair value gaps que eu marquei, ok? Esta vela, nota que ele com o pavio, ok? Com este pavio, ele cobre o corpo desta segunda vela, ok? Cobre na Uhum, totalidade aqui o corpo desta segunda vela. Então, nestes cenários em que ele cobre na totalidade o corpo desta segunda vela, nós ignoramos aqui este pavio, ok? Ou esta vela aqui, na verdade, por completo,
ok? Esta primeira vela. Então, em vez de eu estar aqui a olhar para esta vela, eu teria de voltar aqui para a vela anterior. Então, o meu fair value gap aqui seria da mínima desta vela, ignora esta, ok? Então não seria isto, não seria apenas isto. Ignora esta vela aqui por completo, esta que aparece aqui, ok? Que conseguiu cobrir aqui o corpo desta outra vela. Então ignora ela por completo. Então eu vou pegar aqui deste ponto, ok? Da mínima aqui desta vela até a máxima desta vela aqui. Então é como se esta vela que eu tenho aqui não existisse, ok? Como se esta vela aqui não existisse. Então, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui esta vela. Isso, ok? Então, é como se esta Ok. vela não existisse. E qual é que é a explicação? Qual é que é o imbalance que haveria aqui? O imbalance, ok? O imbalance seria toda esta área, ok? Então, seria aqui. Esta seria a nossa primeira vela, esta seria a nossa segunda vela e esta seria a nossa terceira vela. Então, este seria o nosso imbalance, ok? Tudo isto. Ok. Então, Mas ignora, porquê? Mas ignora. porquê? Mas Então, porquê é que pela estamos. explicação, é assim, pela explicação do ICT, para mim foi uma Uhum. explicação que não fez assim tipo, tanto sentido, mas foi exatamente isso que ele disse. Nestes cenários em que o mercado preenche aqui, ou seja, consegue cobrir o corpo da vela, ok? Sabemos que onde nós temos o pavio, ele fez a entrega do preço aqui. Deixa eu pegar as setas, ok? Ele fez aqui a entrega do preço do lado vendedor, certo? Uhum. Aqui a entrega do preço do lado vendedor. Depois voltou aqui a fazer a entrega do preço do lado comprador, ok? Correto. Voltou a fazer Correto. aqui a entrega do preço do lado do comprador. Só que ele voltou aqui a ter esta entrega do preço do lado vendedor, com esta vela aqui de baixa. Então, é como se este movimento, né? Como ele cobriu aqui na totalidade com este pavio, é como se este movimento estivesse aqui a anular isto. Ok? Ok. Então, nós teríamos aqui o imbalance, ok? Pegaremos, ignoramos esta vela, pegamos aqui deste ponto até este ponto aqui. Este aqui seria o nosso Ok. trabalho gap, ok? Para mim, a Ou seja, na explicação prática. não fez assim, tipo, tanto sentido, mas é por isso que eu não confio tanto, na verdade, nessas áreas. Mas sempre que ele deixa, eu presto atenção para ver o que é que vai acontecer, ok? E há vezes mesmo em que ele tem uma reação. Se for a reparar até neste mesmo ponto, ok? Neste mesmo ponto, eu vou deixar aqui marcado. Ok? Mas há bocadinho, no início desta aula, colocaste um imbalance, ou seja, colocaste um fair value gap entre duas velas, lá nos pavios. Recordas? Espera, deixa eu voltar aqui ao Euro USD, ok? Acho que foi onde nós tivemos aí este cenário. Vou colocar aqui uma outra corretora só para não removermos as marcações que nós temos lá. Então, foi aqui. Aqui, ok? Neste cenário. Sim, Este, foi por aí. isso, foi aqui neste ponto, ok? Então, temos o mesmo cenário aqui. Este pavio conseguiu cobrir na totalidade aqui o corpo desta vela. Aqui nessa corretora está um pouquinho diferente, né? Então, por isso que Certo. a minha favorita para fazer análises é a Forex.com, ok? Esta é a corretora que eu costumo usar para fazer as minhas Ok. análises, ok? Então, mas eu agora estou a usar aqui o Ana. Então, este pavio cobriu na totalidade aqui o corpo desta vela, ok? Então, Uhum. eu vou ignorar por completo esta vela aqui, que conseguiu cobrir aqui com o pavio o corpo desta vela. Então, o meu fair value gap onde é que seria aqui? Vou remover aqui esta vela, ok? Então, o que que eu tenho? Eu teria o meu fair value gap da mínima desta vela, ok? Porque nós estamos a ignorar esta. Esta seria a primeira, esta seria a segunda e esta seria a terceira. Então eu marquei aqui deste ponto até este ponto aqui, ok? Ok. Então o fair Ok. value gap que eu marquei estava exatamente assim, Ok. ok? Então isso tem um outro nome que é Redelivered Rebalance, ok? Simplificando seria Reb, ok? Então, num dos vídeos desse tipo, vocês vão conseguir ver isso. Então, sempre, a explicação que ele deu foi exatamente esta, ok? Então, temos aqui esta área, ok? Que seria, funciona aqui também como uma liquidez interna, ok? Funciona aqui como uma liquidez interna. Então, este movimento aqui pegou esta liquidez externa, ok?
Então, se ele pegou aqui esta liquidez externa, se for aqui, pegou aqui a liquidez externa. Depois dele pegar aqui a liquidez externa, ok? Ele voltaria para uma liquidez interna. Então, aqui neste cenário, a nossa liquidez interna seria esta área aqui, este Red Deliver Rebalance. Então, notem o que ele faz. Com a vela, aqui, com esta vela aqui de baixa, ele conseguiu voltar aqui a esta área, que é a nossa liquidez interna. Então, deste ponto, já queremos ver aqui a continuação para aquilo que seria o próximo objetivo, que seria a outra externa que eu tenho aqui. Ok? Então, por isso que eu Ok. estou com o viés ali de baixa, ok? Estou com o viés de baixa para o Euro USD, porque eu quero que ele venha pegar aqui esta liquidez externa, porque saindo desta interna, o próximo alvo seria uma externa. Então, temos aqui esta externa, ok? Ok. Então, tem um outro, E depois de pegar essa externa, qual seria o caminho ideal? depois de pegar a externa, seria uma outra interna. Então, essa vai ser a nossa aula hoje, ok? Então, Ok, não se preocupe, ok, essa vai ser a nossa aula. ok, ok. Mas esse Sim, aqui é o senhor. ciclo do mercado. Ele costuma ser de uma externa para interna, de uma interna para externa, da externa para interna, ok? Só que há cenários em que ele não vai encontrar ali uma liquidez interna e vai pegar, né, a liquidez ali acima de um ponto de origem, né? Então, vamos ver tudo isso mais logo. Não se Ok, preocupe, ok, ok? Então, quanto aos breakers também, vamos ter uma aula específica, não se preocupem, ok? Como eu disse, eu já estou aqui a juntar todos os conceitos que nós vamos ver aí nas nossas aulas teóricas, ok? Então, ok, depois das aulas, vocês podem voltar aqui esses vídeos, né? Assistam aí os vídeos e vai fazer muito mais sentido, ok? ok. Sim, senhor. Ofereço. Obrigado. Ótimo. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, eu acho que podemos ficar por aqui e continuamos na sessão aí de Nova York, ok? Então, como eu disse, na sessão de Nova York, por mais que ela inicie às sete horas, né, de Nova York, deixa eu colocar aqui. Por mais que ela inicie aí às 7 horas, então é daqui das 7 às 10, ok? Das 7 às 10, essa seria Nova York. Eu costumo buscar oportunidades depois do horário das 8h20, ok? 8h20. Este também é um outro horário importante aqui, ok? CME Open, ok? Então, este é um outro horário aqui importante, 8h20 de Nova York, ok? Então, é aqui onde depois vamos começar a ter aqueles, os resultados, né, daqueles eventos econômicos, né? Então, voltando aqui, por exemplo, ao calendário econômico, ok? Vão notar aqui que a maior parte das notícias vem depois desse horário. Então, eu costumo buscar as minhas oportunidades depois disso, ok? Então, antes eu não costumo confiar tanto, né, nas oportunidades que costumam aparecer antes. Então, há vezes em que exatamente 7 horas no início mesmo de Nova York ele já dá uma oportunidade, mas eu não costumo confiar assim tanto. Prefiro oportunidades que ele costuma dar depois deste horário aqui, das 8h20, ok? Mas vamos ter também uma aula específica sobre essa questão dos horários. Não se preocupem, ok? Então, por causa daquela expansão na Ásia, eu disse que Londres nós poderíamos ter aqui uma consolidação e o mercado aqui ainda não fez uma entrega do preço numa única direção clara. Ele está realmente aqui numa consolidação, ok? Então, por isso que o ideal seria evitar. Então, ainda bem que estão todos aqui a ver. Está exatamente aqui a acontecer. O mercado está numa consolidação, ok? Então, o ideal seria prestar atenção aqui nesta janela de Nova York, ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos aí em Nova York, ok? Então eu depois mando aí o link desta gravação.